Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, tenho 50 anos e cada dia que passa tenho pensado com mais constância sobre a minha aposentadoria. Um dos itens que fazem parte do planejamento da minha aposentadoria é a cidade em que eu desejo morar. Essa, obviamente, não é uma escolha fácil. Não basta entrar no Google e pesquisar pelas melhores cidades para se envelhecer. É preciso que essa cidade atenda às premissas que você definir para a sua aposentadoria. No vídeo de hoje, entre outras coisas, eu vou falar sobre quais as premissas que eu defini. Um ditado bem clichêzão sobre planejamento diz o seguinte: coloque os seus sonhos aonde você possa alcançá-los. Mas o que isso significa? Significa, por exemplo, que não basta você ter como planejamento morar em Paris. É preciso que as suas condições, ou as condições que você está planejando, permitam que você more em Paris. Neste processo, há uma outra frase bem importante a se levar em conta. Certo dia, um maluco beleza disse: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo? Se o planejamento da sua aposentadoria inclui outras pessoas além de você, é fundamental que a opinião delas seja levada em conta. Em outras palavras, é preciso negociar as expectativas. Foi exatamente o que eu fiz antes de definir os critérios para a escolha da cidade que eu pretendo morar na minha aposentadoria. Vamos falar sobre isso agora. Oi, pessoal. Bom, como eu comecei falando nesses vídeos aí de apresentação, é necessário que todas as pessoas envolvidas, né, nesse processo, todas as pessoas que você deseja que envelheçam ao seu lado, né, elas participem desse processo aí de escolha, porque afinal de contas você não vai morar sozinho, né? A menos que você vá morar sozinho, é preciso que todas as pessoas também tenham esse desejo, né, de se mudar. No meu caso aqui, uma possibilidade era efetivamente, nós moramos em São Paulo, era efetivamente mudar de estado, de preferência em alguma cidade lá no Nordeste, por causa da questão do clima, que aliás é uma das premissas aí que eu vou falar aí com vocês, né? Questão climática. Em função da situação do país, uma outra possibilidade também era eventualmente até morar no exterior. Mas, como a gente é, acima de tudo, otimista, né? A expectativa é que o país melhore nos próximos anos e a gente fique por aqui mesmo. Então, a nossa pesquisa para definir qual a melhor cidade para se morar, ela já partiu de um princípio que foi definir que essa cidade seja aqui em São Paulo mesmo, né? Então a gente fez essa pesquisa, né, na internet, buscando aí estudos que já foram feitos sobre essas cidades, e aí apareceram essas 13 cidades aqui em São Paulo, né? Por que São Paulo? Por que o estado de São Paulo? Porque a gente tem a família aqui, né? Tem sobrinhos, tem irmãs, tudo isso, né? Então, e o interior de São Paulo é muito gostoso, né? Em termos de clima, tem várias cidades muito boas, né? E então, essa é a lista das 13 cidades: São Caetano do Sul, Santos, São Paulo, Atibaia, Catanduva, Americana, Campinas, Barreto, São José do Rio Preto, Jundiaí, São Carlos, Bauru, São João da Boa Vista. Em geral, esses estudos aí, eles pontuam, né, cada cidade a partir de alguns critérios, né? Um dos critérios esse de indicadores gerais, basicamente leva em conta questões econômicas, né? O IDH, por exemplo. O que leva em conta o IDH? Saneamento básico, né, da cidade, nível de educação, é um outro ponto, e o produto interno bruto, né? Enfim, a receita daquele município, dividida pela quantidade de moradores, né? Nesse sentido, todas essas 13 cidades têm um IDH bastante bom, né? A melhor de todas é São Caetano, como todo mundo deve saber. Cuidados de saúde, né? Principalmente com as pessoas da terceira idade. Bem-estar, né? Cidades com bom clima, com áreas para você passear, parques, né? As finanças do município são levadas em conta. Condições de habitação, de educação, de trabalho, porque afinal de contas, nada impede de você, como eu já falei em outros vídeos, você ser um aposentado, você ser velho,
mas desejar ter algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. Cultura, né? Você tem peças, teatro, engajamento social e um item muito importante aqui para a gente, né? É a questão do clima. Em função de algumas premissas, algumas dessas 13 cidades já foram descartadas por nós, né? Por exemplo, a gente cresceu aqui, tanto eu quanto a minha esposa, em São Caetano do Sul, que é uma excelente cidade, mas ela não obedece os critérios que a gente quer, que é, por exemplo, morar num terreno aí de pelo menos 500 metros quadrados para fazer uma série de atividades aí que a gente pretende fazer na nossa aposentadoria. Santos a gente levou em conta por causa do critério do clima, mas é uma cidade, por exemplo, que não tem terrenos aí de 500 metros quadrados disponíveis assim para uma chácara, por exemplo. Em Santos, em geral, as pessoas moram em apartamentos, que é uma coisa que a gente quer fugir, né? São Paulo a gente já mora, né? Queremos uma cidade com clima bom, né? Aí mantivemos Atibaia. Catanduva é uma cidade muito longe de São Paulo, também foi descartado. Americana, mantivemos. Campinas, Barreto, São José do Rio Preto, São Carlos, Bauru, também foram descartadas pela questão de distância para um grande centro, que é São Paulo. E mantivemos aí Jundiaí e São João do Boa Vista. Então a gente chegou, a partir dessas 13, numa lista aqui de 5 cidades que a gente ranqueou e vai ainda pesquisar. Vocês sabem, né? Quem acompanha os vídeos aqui, sabem que eu ainda vai demorar alguns anos para me aposentar, né? Então, muita coisa ainda pode mudar de hoje até a data que eu efetivamente for me aposentar, né? Por isso que vale a pena a gente planejar desde cedo, né? Até para poder mudar se houver essa necessidade. Bom, uma das premissas então é a questão do clima, né? Nesse quesito, de cara a gente não descartou nenhuma das 5 cidades, né? Ainda que Atibaia e São João da Boa Vista tenham temperaturas mínimas, né, durante o ano de 11 a 10 graus, que deixou a gente aí com uma carinha mais ou menos, essa carinha laranja aí, né? As outras 3 cidades, Santos, Jundiaí e Americana, têm condições de clima muito boas, né? Porque a gente quer, cidades mais quentes, né? Um outro critério é que a cidade seja próxima, né? E quando eu digo próxima, no meu caso, eu estabeleci aí proximidade de menos de 70 quilômetros, que é uma distância que você consegue fazer aí de carro ou de Uber em torno de 1 hora ou 1 hora e meia, né? Principalmente em cidades do interior, em que normalmente você vai pegar um trecho de estrada de terra, mas depois você já cai numa rodovia, né? Então, com esse critério aí de distância de menos de 70 quilômetros, é importante que você tenha um grande centro próximo. Por quê? Porque com a idade vem, obviamente, as questões de saúde que começam a ficar degradadas, né? Você precisa fazer mais exames, você precisa ter acompanhamento mais de perto, né? Então é importante que você esteja relativamente perto de um grande centro, né? No caso de Santos, Santos já é o próprio grande centro, então estaria ok. Jundiaí é uma cidade que está bem próximo também da capital, aqui de São Paulo, 64 quilômetros, e também é próximo de Campinas. Atibaia, 67 quilômetros de São Paulo, também está ok. E Americana é em torno de 130 quilômetros de São Paulo, mas está a 39 quilômetros de Campinas, então também está ok. São João da Boa Vista, por esse critério, ela está bem longe aqui de São Paulo e a 122 quilômetros de Campinas. Então, por esse motivo, São João da Boa Vista também já foi descartada. Então, ficamos aí com 4 cidades. Um outro critério é ter um grande número de opções de terrenos com mais ou menos 500 metros quadrados, que é um desejo que a gente tem, né? Com menos que isso, mais do que 500 metros quadrados é muita coisa para a gente cuidar, né? E menos de 500 metros quadrados não vai ter área suficiente para as coisas que a gente quer fazer e para um projeto que a gente quer desenvolver, que também nós vamos aí discutir nos vídeos aqui mais para frente. Então, por essa razão, Santos também foi descartada, né? Como eu falei, Santos é uma cidade basicamente que as pessoas moram em prédio, né? E aí eu tenho então aí um tempo, né, até me aposentar para pesquisar opções aí, tanto em Jundiaí, quanto em Atibaia, quanto em Americana, né? São João da Boa Vista já descartei. Quem está mais atento aí pode ver que eu inseri aí Tupéva ao lado de Jundiaí, porque eu já andei dando uma pesquisada em Jundiaí e vi que a questão de custo de vida lá é bem alta, né? Assim,
as propriedades nessa condição de 500 metros quadrados são bem caras e talvez estejam aí acima do que eu vou poder pagar. Então eu inseri Itupeva, que é uma cidade praticamente conurbada com Jundiaí, como opção para essa busca, né? Um outro critério importante é, obviamente, a infraestrutura, né? Água, luz, esgoto e internet com alta velocidade, que são itens fundamentais para se viver bem, né? Nesse critério também mantive aí Jundiaí, Itupeva e Americana, como as cidades que eu vou priorizar para morar na minha aposentadoria, né? Como eu já vi essa questão aí de custo, né? De valor das propriedades, a tendência é que eu escolha essa cidade aqui, ó, Americana. Então, se eu me aposentasse hoje, a cidade que eu escolheria para envelhecer seria Americana. Americana é um município que fica na microrregião de Campinas, né? Bem próximo de Campinas, como eu coloquei no quadro anterior. Fica a 126 quilômetros de São Paulo, que também não é nada muito distante, né? É perfeitamente possível vir para São Paulo nos finais de semana aí. Ela tem uma população em 2020 estimada em 240 mil pessoas e ela tem uma série de critérios, né? Bastante positivos para quem é de idade morar, né? Quem tiver interesse, a internet aí tá vasta de informações sobre esses critérios aí. E se não fosse isso, ela nem teria aparecido naquele ranking lá das melhores cidades para se morar. Bom, então basicamente é isso, pessoal. Quem quiser opinar, especialmente quem morar em Americana, se tiver algo contra, se discordar dessa minha escolha, por favor, escrevam aí nos comentários. Muito obrigado e um abraço. Certo dia, um maluco beleza disse: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Caralho.